Façamos a leitura, Êxodo capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 22. Eu lerei na nova versão Almeida atualizada. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Vamos mais uma vez em oração, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez, pela sua graça, reunidos como povo do Senhor, diante do Senhor, no dia do Senhor, para celebrar o seu nome, como nós fizemos com os cânticos que foram cantados. Pai, neste momento solene, nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e nossos corações diante da sua poderosa palavra. Que o teu Espírito possa falar ao teu povo que se reúne aqui, Deus, por meio da tua palavra pregada e ensinada nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado e honrado por meio da exposição da tua palavra. Nós pedimos assim, Pai, confiando que o Senhor é quem fala com o seu povo por meio da sua palavra, e nisso nós descansamos. Pedimos e rogamos isso sempre e toda vez nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, podem se assentar, por favor. Imaginem uma cena, meus irmãos. Um homem comum, um homem simples, um pastor de ovelhas, diante de uma sarça que arde sem se consumir. E naquele momento ali ele recebe uma missão que irá redefinir todo o curso da história do seu povo, e não somente do seu povo, mas do mundo todo. Na semana passada não literalmente, mas na última exposição de Êxodo, nós mergulhamos na revelação fundamental de Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Vimos um homem que começou a questionar a Deus, escondendo-se atrás das suas inseguranças e sendo de alguma maneira interceptado por Deus, informando que é o próprio Deus que toma a iniciativa. A pergunta que Moisés faz a Deus, quem sou eu, foi totalmente ofuscada pela majestosa resposta que Deus dá a Moisés. Não importa quem você é, em outras palavras, mas Deus fala para ele: eu serei contigo. A identidade de Moisés não era o ponto central, mas a presença de Deus com ele no cumprimento daquela missão. Mas e agora, o que acontece quando essa teologia surpreendente da revelação do eu sou o que sou, como nós vimos, encontra a prática diária da vida do povo? Quando a revelação sublime do eu sou desce ao campo de batalha da história humana. O texto que nós vamos explorar essa manhã é a resposta para essa pergunta. Essa passagem revela o caráter completo de Deus, aquele que conhece, aquele que ouve, aquele que promete, e sobretudo, o Deus que age em favor do seu povo. Perceba, irmãos, ele não apenas declara eu sou, mas ele garante: eu farei acontecer. E esta é a base da nossa confiança, essa é a base da confiança de Moisés em ouvir o que Deus estava revelando a ele naquele momento, certos de que Deus conduz a história, não somente no relato que nós lemos hoje, mas a nossa história também é conduzida pelo nosso Deus. Ele é soberano e Ele é fiel às suas promessas, e Ele cumpre
aquilo que ele promete ao seu povo. E eu quero chamar a atenção de vocês inicialmente para o primeiro versículo do nosso texto. Olha o que o texto nos fala. Deus falando para Moisés: vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Perceba, irmãos, que o texto que nós já temos diante de nós, a partir já do versículo 16, apresenta aqui o início da concretização da promessa de Deus, que Deus faz a Abraão. E o que Deus deixa muito claro aqui é uma ordem clara dada a Moisés. Deus dá uma ordem clara: vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes. Perceba, irmãos, que quando nós observamos esse versículo, nós talvez nos perguntemos: quem são esses anciãos de Israel? O que significa essa palavra ancião? Uma vez que esses anciãos, de acordo com textos, já existiam ali naquele momento de escravidão no Egito. Eles não são juízes que Moisés instituiu seguindo o conselho de Jetro. Isso vai acontecer somente no capítulo 18 do livro de Êxodo. E eles também não são sacerdotes de Deus. O sacerdócio foi criado após o Êxodo, entre os capítulos 28 e 30 de Êxodo. Estes homens, estes anciãos, eles são líderes tribais do povo de Israel. São homens, não somente homens mais idosos, mas homens que tinham sabedoria para conduzir o povo em questões que envolvia o povo como um todo ali no Egito. E é preciso destacar, irmãos, que nem todos os homens idosos entre eles eram anciãos. Haviam homens mais jovens, porém com sabedoria para conduzir o povo. Não aparece que houvesse entre esse povo de Israel, então, somente homens idosos, mas homens que tinham sabedoria para conduzir. Quando nós olhamos essa palavra ancião, nós vamos para o Novo Testamento, a palavra lá é presbíteros. E aqui vale um paralelo muito importante: presbíteros eram os líderes da igreja no Novo Testamento. E esses presbíteros, a palavra traduzida é anciãos também. Em muitas versões traz anciãos. E essa palavra não significa apenas homens idosos, mas homens que tinham sabedoria e conhecimento a respeito da lei de Deus, a respeito da palavra de Deus para conduzir o povo. Quando nós olhamos para o Êxodo aqui, meus irmãos, nós vamos ter um retrato muito importante que é preciso destacar para os irmãos. Nesse momento de escravidão no Egito, não eram poucas as pessoas que lá estavam. Os historiadores vão dizer para a gente que é em torno de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O texto de Êxodo 12:37, vai dizer o seguinte: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E aí uma conta feita aproximada, não é algo fixo, mas aproximadamente isso diria que seriam em torno de 2 a 2 milhões e meio de pessoas no Egito, do povo hebreu no Egito. Números capítulo 1, versículo 44, ele vai ser muito mais exato nesse número. Ele vai dizer que eram 603.500 homens maiores de 20 anos, que era a idade que eles poderiam ir para a guerra, era a força de guerra do povo. Mas perceba, quantos anciãos eram então que Moisés deveria reunir? Essa é uma pergunta importante para nós nos fazermos. Imaginemos que de 600 mil homens, quantos homens seriam necessários para liderar esses homens? É claro, irmãos, que o texto não vai nos dar clareza sobre a quantidade de anciãos, mas a tradição teológica ela vai dizer para a gente que eram aproximadamente 70 anciãos. E de onde que a tradição teológica vai dizer que eram 70? No texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer o seguinte: todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. Aqui ele está numerando o chefe das famílias de descendentes de Jacó que estavam no Egito. Eram em torno de 70. Então, a tradição vai dizer que algo em torno de 70 anciãos que era que Moisés deveria reunir naquele momento para falar aquilo que Deus havia revelado a ele, e juntamente com esses anciãos irem até Faraó
para proclamar para Faraó a ordem dada pelo próprio Deus. Perceba, o destaque central aqui, irmãos, é uma ordem direta dada por Deus a Moisés. Vá, reúna e diga. O Senhor, nosso Deus, não apenas chama Moisés, mas também estabelece a maneira pela qual a mensagem deve ser transmitida. Deus não simplesmente, Moisés, agora eu quero que você tire o povo do Egito, vai lá e se vira como você vai fazer. Nosso Deus, Ele não é um Deus que age desta maneira. O nosso Deus é um Deus que se preocupa com o seu povo, é um Deus que dá ordens diretas, é um Deus que se preocupa com todos os detalhes, é um Deus que organiza e estrutura a forma como Ele vai libertar o seu povo da escravidão do Egito. E a forma que Deus estabeleceu aqui para Moisés era por meio dos anciãos, os líderes do povo que representavam toda a comunidade de Israel. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus, Ele é um Deus de ordem. É um Deus que trabalha de forma organizada, de forma estruturada. Pelo menos nesse retrato que nós estamos vendo, nós reconhecemos aqui que Deus, Ele reconhece que existe uma liderança legítima no povo, e Deus então usa dessa liderança legítima para pôr o seu plano em prática. Assim, a ordem divina não era apenas para Moisés, mas para todo o povo, através dos seus líderes. A libertação do Egito não seria fruto da iniciativa humana, nós já vimos isso nos sermões anteriores. É a iniciativa divina que acontece a libertação do Egito. Porém, Deus, Ele decide compartilhar, usar da estrutura existente de liderança do povo para que isso acontecesse. Para que Ele cumprisse a palavra da sua promessa de libertar o povo do Egito. E aqui vem algumas reflexões para nós pensarmos de que forma que nós aplicamos então esse contexto, pastor, de uma liderança estabelecida ali no Egito, de uma ordem direta de Deus para libertar o povo. E a primeira coisa, meus irmãos, é que nós devemos, a semelhança do povo, como nós veremos na sequência, é um povo que valoriza e respeita a liderança estabelecida por Deus para que isso acontecesse. Vocês já pararam para pensar que se não houvesse uma liderança no Egito, talvez as coisas não acontecessem da forma que aconteceu? Como que você vai fazer com que a mensagem de libertação chegue a 2,5 milhões de pessoas, a 600 mil homens aptos para a guerra, se não houvesse uma estrutura de liderança estabelecida ali? Então, esse primeiro ponto, irmãos, valorize e respeite a liderança estabelecida. Reconheça que Deus ordenou estruturas de liderança para o bom funcionamento do seu povo. Porém, essa estrutura de liderança não é para que a liderança estabelecida por Deus tire proveito para si próprio dessa liderança, mas seja uma liderança que serve o povo de acordo com os propósitos e as ordens de Deus estabelecidas na sua palavra. Então nós devemos, como povo do Senhor, apoiar, orar e cooperar com os líderes da nossa igreja. Apoiar, orar e cooperar com os pastores, com os diáconos e todos os demais líderes, entendendo que eles são instrumentos divinos. Assim como os anciãos foram para o cumprimento da ordem direta de Deus, são instrumentos de Deus para ensinar, para guiar e para organizar o povo de Deus na adoração ao nosso Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17 vai nos dizer: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Irmãos, eu quero fazer uma observação muito importante em relação a essa fala que eu estou tendo com os irmãos. Nós devemos sim reconhecer e obedecer aos nossos líderes, mas não é a qualquer custo. É à medida que os líderes, os pastores, aqueles que Deus colocou para liderar o seu povo, à medida que eles estão sendo fiéis à palavra de Deus. E aí vem a importância de nós conhecermos a palavra de Deus como povo de Deus. Porque se nós não conhecermos a palavra do Senhor, nós podemos ser enredados por lideranças falsas, por homens que estão liderando pessoas, dizendo que é o povo de Deus, mas levando pessoas para serem exploradas financeiramente, emocionalmente, e usando o povo de Deus como força de trabalho, força de manobra. E não é essa a maneira bíblica de se liderar o povo de Deus. E cabe a cada um daqueles que pertencem ao povo de Deus cuidar,
zelar por uma liderança bíblica, por uma liderança que segue os princípios da palavra de Deus, uma liderança e pastores que pregam a palavra de Deus para os irmãos, de acordo com aquilo que os irmãos estão olhando na palavra de Deus. Um segundo ponto aqui em relação a esse contexto de liderança para cumprimento da libertação do povo do Egito: seja uma pessoa que busca a unidade e a cooperação. Eu enxergo aqui que quando Deus fala para Moisés reunir os anciãos do povo, é porque Deus estava procurando que por meio daqueles anciãos houvesse unidade e cooperação para esse grande plano que Deus estava estabelecendo para libertar o povo do Egito. Efésios capítulo 4, versículo 3 até o versículo 6 nos diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uma justa cooperação do povo, buscando a unidade. Lembre-se, irmãos, vocês fazem parte de um povo. Pastor, mas isso é redundante? Não é redundante. Vocês não foram chamados para viver isoladamente. Vocês não foram chamados por Cristo, por meio do seu Espírito, para pertencerem a Deus, para viverem de forma isolada, mas para pertencerem e viverem no meio de um povo. E infelizmente muitas pessoas têm dito de forma muito equivocada, por não compreender a palavra de Deus, que elas podem viver a parte da igreja, a parte do corpo de Cristo. Lembre-se, você faz parte de um povo, você não é um crente isolado. A obra de Deus é feita em unidade. Assim como Israel precisava de líderes comprometidos, nós também precisamos viver em comunidade, ouvindo e transmitindo a vontade de Deus com fidelidade. É claro, meus irmãos, que os líderes e os pastores não recebem mais revelação direta de Deus como Moisés recebeu. Nós temos uma revelação perfeita, que está ao alcance das nossas mãos, e é por meio dessa revelação perfeita que Deus nos deixou, que nós, líderes e pastores, devemos guiar o rebanho que pertence a Deus. O rebanho não pertence ao pastor, não pertence aos líderes, pertence ao Senhor. Crianças, prestem atenção. Imagina que fazer a obra de Deus é como montar um enorme quebra-cabeças gigante e super legal. Ninguém consegue montar esse quebra-cabeça sozinho. Então, é preciso que cada um faça a sua parte. Na história do povo de Deus, crianças, era assim. Moisés era o líder que ouvia a Deus. Os anciãos eram como os ajudantes especiais e todo o povo se unia para juntos montar aquele enorme quebra-cabeça. Nós precisamos, como povo de Deus, trabalhar e viver em unidade. Veja comigo a sequência do texto, no versículo 16, na parte B. O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Irmãos, nesse ponto aqui eu quero destacar para os irmãos que Deus traz à memória a sua fidelidade. Toda vez que Deus, ele evoca ali que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Ele está dizendo para aquelas pessoas que estão ouvindo que Ele é o mesmo Deus que cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, é o mesmo Deus que chamou Abraão de uma terra para uma terra estranha, é o mesmo Deus que fez uma mulher idosa, estéril, ter um filho, um descendente, é o mesmo Deus que aparece então para Isaque e renova a aliança que Ele fez com Abraão, é o mesmo Deus que faz com que Jacó prospere, que tem um encontro com Jacó, que muda o nome de Jacó. É o mesmo Deus que cumpre as promessas na vida dos patriarcas. E então, quando o povo escutasse essa fala, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto que tem sido feito com vocês. Era para trazer a memória daqueles anciãos e do povo todos os feitos grandiosos de Deus
na vida do povo dos seus antepassados. Perceba, irmãos, que em verdade os tenho visitado, não é simplesmente a nossa mentalidade de visitar um parente, né? Nós, quando usamos a palavra, eu vou te visitar, eu estou com visitas em casa. Quando nós lemos o texto sagrado, muitas vezes nós lemos a palavra em português e nós já trazemos uma tradução direta para a nossa língua, da nossa convivência diária. Mas quando nós encontramos aqui a palavra visitar, ele não significa simplesmente alguém que vem de passagem, que hoje eu vou lá ver como é que está o povo, como nós usamos no nosso dia a dia. Esse visitar no hebraico significa agir com cuidado e intervenção. Não é um Deus que simplesmente espiou o povo e viu. É um Deus que está interessado em agir com cuidado e intervir no meio do povo. Deus recorda então aos anciãos a aliança feita com seus pais. A libertação não era novidade. Essa libertação já havia sido dita para Deus, para Abraão. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 16, vai relatar isso. Aqui Deus mostra que não dá apenas para Moisés uma ordem, mas também fundamenta essa ordem. A fundamentação da ordem que Deus dá para Moisés está na memória dos atos poderosos de Deus realizados na vida desses homens. Ao trazer esses feitos à lembrança dos anciãos, o Senhor conecta o presente ao passado, mostrando que a libertação do Egito não era um projeto novo, mas era um passo seguinte de continuação da aliança feita com seus pais. Assim, a esperança de Israel não repousava simplesmente em Moisés como um líder humano, mas repousava que Deus é fiel para cumprir a promessa que ele havia estabelecido aos seus antepassados. Então essa expressão eu tenho visitado é uma lembrança, significa uma ação concreta de cuidado, de supervisão, de intervenção. Deus não esquece do seu povo. Ele entra na história para agir. E nós já vimos nos sermões anteriores, irmãos, que Deus é um Deus que vê. Diferente dos ídolos do Egito, que não tinham olhos, não tinham mãos, o Senhor se apresenta como aquele que vê a opressão e reconhece o sofrimento de Israel. Isso mostra um Deus que tem compaixão do seu povo. Nós já vimos também e reforçamos esta manhã que Deus é um Deus fiel às suas promessas. Ao visitar Israel, ele estava lembrando da aliança feita com os seus pais. O sofrimento do povo não anulou a fidelidade de Deus. Sua visita é a prova de que ele cumpre o que prometeu. Deus é um Deus que age na opressão. Essa fala não é apenas de empatia, mas de uma ação libertadora. O Deus que visita e vê é também o Deus que desce para libertar o seu povo. Meus irmãos, quando a aflição nos abate, nós precisamos, você, quando nós passamos por momentos em que nós estamos clamando a Deus e eventualmente na nossa percepção não estamos tendo respostas de Deus, nós precisamos trazer à nossa memória os feitos grandiosos do nosso Deus. Assim como Israel se lembrava dos feitos de Deus na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, devemos lembrar desses feitos também registrados na palavra de Deus, mas também precisamos lembrar daqueles momentos em que Deus veio em nosso socorro nas nossas vidas. Quais fatos Deus pode lhe trazer à memória para que você se lembre que o nosso Deus é o mesmo Deus? Jeremias, quando estava vivendo um período de muita desesperança no meio do povo, ele, no seu livro de Lamentações 3:21, ele fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu pergunto para você nessa manhã, diante do sofrimento, o que pode lhe dar esperança? Que memórias você tem com o nosso Deus que pode reavivar a esperança no seu coração? Crianças, prestem atenção. Sabe quando você está brincando no quintal e a sua mãe e o seu pai olham pela janela para ver se está tudo bem?
Deus é assim também. Na Bíblia diz que Deus visitou o seu povo, mas isso não quer dizer que ele só deu uma olhadinha de longe. Quer dizer que Deus, que ele te viu e que ele se importou e que ele correu em direção a você para te ajudar. Mas além de ser um Deus que traz à memória do povo os seus feitos grandiosos, é um Deus que promete libertar e conduzir. Versículo 17. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, nesse versículo inicialmente eu quero destacar dois verbos fundamentais para a compreensão: tirar e levar. Esse tirar é libertar do jugo da escravidão. Deus promete libertar Israel do jugo de Faraó, da opressão, da humilhação que eles passavam. Não é apenas escapar, mas ser arrancado do domínio. E nós veremos isso mais para frente. Arrancado do domínio de um poder hostil. Tirar evoca o Deus que rompe grilhões. Não há libertação, não há redenção sem libertação do mal. Israel precisava ser separado do Egito, que era um lugar de idolatria, de exploração e opressão. E esse mesmo paralelo de ser tirado, de ser arrancado da escravidão, é o mesmo paralelo que nós podemos fazer com o texto do Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Jesus Cristo nos arrancou de dentro do reino das trevas e nos colocou dentro do reino do seu Filho amado. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. É um Deus que vai em encontro ao seu povo, é um Deus que tira o seu povo da escravidão do Egito, mas é um Deus que tira o seu povo da escravidão do pecado. Mas Ele não somente tira, mas Ele leva, Ele conduz para uma terra de promessa. A libertação, só libertar do Egito não é o fim da história, não é um fim em si mesmo. Deus tira Israel não para deixar Israel à mercê de qualquer outro lugar, mas é um Deus que tira da escravidão do Egito, de dentro da opressão, e leva em direção a Canaã, a terra prometida, um lugar de descanso, um lugar de abundância e um lugar de comunhão. Levar expressa a providência contínua de Deus. O povo não caminha sozinho, o Senhor é quem guia o seu povo rumo à terra prometida. Meus irmãos, eu quero lembrar vocês uma fala de Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 2 e 3, olha o que Jesus Cristo fala: Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Deus nos arrancou da escravidão do pecado, para nos conduzir para uma morada juntamente com Ele. A salvação não é só negativa no sentido de livrar do mal, mas ela é positiva também, levar para um lugar melhor. Ser salvo não é apenas abandonar o Egito, mas é também caminhar em direção a Canaã. E o destino final da nossa caminhada, irmãos, é uma vida inteira com o nosso Deus. Perceba que é um movimento duplo, é um movimento de para. Tirar e levar são inseparáveis. A redenção que é aplicada nas nossas vidas por meio do Espírito é um movimento duplo. Deus nos tira de uma condição de escravidão, de idolatria e morte, para uma nova realidade de liberdade, promessa e vida abundante. Se Deus apenas tirasse o povo do Egito, o povo ficaria sem rumo no deserto. Mas o propósito é completo, é libertação, direção e destino. Crianças, prestem atenção. Deus não vai só nos livrar das coisas tristes e ruins deste mundo, como medos, brigas ou tristeza. Ele vai nos levar, nos conduzir pela mão para uma vida cheia de alegria, paz e amor ao lado dele. Algumas perguntas reflexivas. Se Deus é quem nos tira do Egito, do pecado, e nos conduz pessoalmente até Cristo, que implicações práticas isso traz para mim e para você?
Você consegue identificar, olhando para trás, o momento em que Deus claramente estava agindo em sua vida para lhe tirar da escravidão do pecado e te guiar em direção a Cristo? Se você hoje está caminhando em direção a Canaã celestial, que aspectos da sua forma de pensar, seus valores ou seus hábitos ainda carregam resquícios do Egito, impedindo que você viva plenamente a vida do Espírito, como apresentado por Paulo em Romanos capítulo 8? Como a certeza de que você está sendo conduzido para uma herança eterna deveria impactar suas prioridades, seus sonhos e suas decisões nesta vida? Isso deveria impactar tudo as nossas vidas, irmãos. A consciência que nós, assim como esse povo, somos peregrinos neste mundo, deveria impactar toda a nossa existência. Todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia deveria ser pautada pelo fato que nós somos peregrinos nesta terra e que aqui não é o nosso lugar. Mas há também no versículo 17, há um Deus sim que conduz um povo, mas há um Deus também que julga a iniquidade. Olha o que o versículo 17 nos diz: eu prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Meus irmãos, a terra para onde Deus estava conduzindo o povo era uma terra que era habitada por esses povos. Não era uma terra vazia, era uma terra onde havia povos que ali moravam, povos que praticavam coisas terríveis. O próprio Deus, em Gênesis capítulo 15, versículo 16, naquele diálogo com Abraão, quando Abraão pergunta como que ia acontecer a promessa, Deus fala a Abraão: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A expulsão dos povos da terra de Canaã, desses povos que nós lemos aqui, não era injustiça. Muitos pensam, como assim Deus vai tirar um povo de uma terra e colocar outro? Não era injustiça, mas é o juízo divino. Esses povos que ocupavam essa terra, durante toda a narrativa do Antigo Testamento, vocês vão ver que eles praticavam idolatria, eles praticavam sacrifício de crianças, imoralidade sexual, feitiçaria, violência e injustiças. E quando a medida da iniquidade deles se encheu num certo patamar, veio o juízo de Deus sobre este povo. E então Deus expulsa esse povo dessa terra e entrega essa terra para o povo hebreu. O nosso Deus não é um Deus injusto, o nosso Deus é um Deus paciente. Irmãos, sabe quantos anos antes Deus falou para Abraão, cerca de quantos anos antes ele falou para Abraão, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu? Cerca de 400 anos. 400 anos que Deus avisou que a iniquidade daquele povo ainda não havia se enchido. E então, quando se enche, Deus usa o próprio povo hebreu como juízo para derrotar aqueles povos e tirá-los daquela terra e eles conquistarem aquela terra. Uma terra que mana leite e mel. Perceba, irmãos, não necessariamente que manava leite e mel, que tinha cachoeiras de leite, cachoeiras de mel. Não é isso o texto, aqui é figurativo. Isso significa que não era apenas uma fertilidade agrícola, representada pelo mel, pelos mel que eram tirados das tâmaras. Não era também só um exemplo, uma linguagem para dizer sobre os pastos que teriam para que o povo pudesse ter criações para dar leite. Não é apenas isso, mas é um símbolo da fidelidade de Deus. Contrasta com o Egito, um lugar de escravidão, um lugar de aridez, para um local de abundância e comunhão. Deus é paciente, mas Deus não é indiferente. Não podemos brincar com o pecado, irmãos, achando que o juízo de Deus demora ou que Deus se esquece dos pecados cometidos contra Ele. Todo o pecado é cometido contra o Senhor, porque ofende o seu caráter santo, ofende a sua honra. Crianças, prestem atenção. Deus, que é santo e justo, foi muito paciente por muito tempo,
Mas essas pessoas que habitavam essa terra faziam muita maldade e não queriam mudar. Pense como um lindo jardim cheio de plantas venenosas que estão matando tudo ao seu redor. O jardineiro precisa tirar essas plantas ruins para colocar no lugar plantas novas, flores lindas e saudáveis. Deus não estava sendo malvado ao tirar esse povo. É como um juiz bom que precisa parar um mal muito grande. Quando as pessoas escolhem fazer o mal o tempo todo e machucar umas às outras, Deus, que é justo, precisa agir. E foi isso que aconteceu, crianças. Meus irmãos, diante da verdade de que a paciência de Deus é uma oportunidade para arrependimento e não uma licença para pecar mais, pergunte a si mesmo: será que eu estou usando da paciência e da bondade de Deus para pecar mais? Em que áreas da minha vida estou tratando o pecado como hóspede temporário em vez de inimigo mortal? Se sua vida fosse um recipiente que se enche constantemente, o que está predominando? A obediência que santifica ou os pecados que se acumulam para juízo? E aquilo que você chama de liberdade ou estilo de vida, não estaria Deus vendo isso como uma idolatria moderna que precisa ser abandonada antes que complete a sua medida? Meus irmãos, por muito tempo nós, protestantes, condenamos e devemos condenar sim a prática de idolatria que os católicos romanos têm. Mas à medida que nós condenávamos a idolatria dos católicos romanos, nós criávamos em nosso coração outros ídolos, muito piores do que uma imagem de gesso. Nós precisamos constantemente olhar para o nosso coração e ver se nós não estamos criando ídolos. E pior, irmãos, às vezes nós criamos, sabe o quê? Um Deus à nossa forma, que não é o Deus da Bíblia. Às vezes nós estamos adorando um Deus achando que estamos adorando o Deus da Bíblia, mas nós estamos adorando às vezes um Deus conformado à nossa imagem. E isso é idolatria, idolatria é pecado e Deus detesta. Por isso nós precisamos ter a prática que os puritanos sempre tinham, de examinar o seu coração à luz da palavra de Deus, não à luz dos nossos conceitos e dos nossos entendimentos. Esse Deus, então, que é paciente, esse Deus que tira esse povo de lá para dar essa terra para o povo hebreu, é um Deus que também, ele liberta para um fim específico, ele liberta o povo para a adoração. Versículo 18, e ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Perceba, irmãos, a contextualização de todo o cenário que nós estamos vendo nessa passagem é uma libertação que tira da escravidão, que conduz para uma terra prometida, mas tem um objetivo final: adorar ao nosso Deus. A liberdade não era somente para ter uma vida melhor. A liberdade não era somente para tirar o peso sobre os ombros do povo na escravidão do Egito. A liberdade era para que o povo tivesse liberdade para adorar a Deus da forma que Deus estabeleceu para ser adorado. O objetivo da redenção é restaurar a verdadeira adoração a Deus. Deus não está somente interessado em aliviar a carga do trabalho desse povo, ou levá-los para uma terra, naquilo que vimos, tirá-los e levá-los para uma terra de prosperidade e bênçãos. Mas Deus tinha um objetivo muito maior, que esse povo usasse dessa liberdade que Deus estava dando a ele, para adorá-lo conforme a maneira a qual os seus antepassados adoravam. Aí a forma de adoração aqui que nós vemos no texto é oferecer sacrifícios ao Senhor Deus, porque era a forma que os seus antepassados adoravam. Eu e você fomos libertos por Cristo da escravidão do pecado, não para viver uma vida ao nosso bel prazer, não para desfrutar as benesses da liberdade que Deus nos dá somente, mas para usar dessa liberdade que Ele nos dá para adorar ao nosso Deus. E a adoração que Deus exige de cada um de nós é uma adoração em espírito e em verdade, como está registrado em João capítulo 4, versículo 23. E essa adoração em espírito e em verdade, meus irmãos, não é uma adoração simplesmente de aparência, não é uma adoração simplesmente de levantar as mãos, por mais que isso demonstra
externamente nossa adoração, mas é uma adoração que envolve tudo na nossa vida. É uma adoração que envolve não somente nossa devoção na hora do culto, mas a forma como nós estamos agindo em casa, a forma como nós agimos no nosso negócio, no nosso trabalho. Tudo isso envolve adoração a Deus. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, elas segmentam a sua vida. Não, aqui é minha vida secular e aqui é minha vida, espiritual. Eu não sei se você já ouviu isso, mas isso não existe. Deus não segmenta as nossas vidas. Deus está tão preocupado como você adora Ele aqui no momento do culto público, com o povo dele, como a maneira que você trata a sua esposa, seus filhos, da maneira que você trata seus subordinados no trabalho, a maneira como que você lida com os seus negócios. Tudo isso envolve adoração a Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Porque senão nós vamos ser tentados pelo diabo a ser uma pessoa no nosso trabalho ou em casa. Aí chegar aqui na igreja, veste uma áurea de santidade aparente, e levantar as nossas mãos, e os irmãos vão olhar, nossa, que irmão espiritual, está levantando a mão, olha a roupa dele bem passadinha, aquele ali é um exemplo de crente. Mas eu e você sabemos qual que é a nossa postura em casa. Eu e você conhecemos qual que é a nossa postura no trabalho. Irmãos, de Deus não se zomba. Quando nós agimos dessa forma, a mesma coisa que nós estivermos zombando do nosso Deus. Crianças, imagine que o povo de Israel era como um passarinho preso em uma gaiola. O dono da gaiola, o faraó, era muito malvado e não deixava o passarinho voar e muito menos o passarinho cantar. Quando Deus libertou o povo, foi como se ele tivesse aberto a portinha da gaiola e dito para aquele passarinho: sai, agora você pode voar e adorar a Deus com o seu canto. Sua adoração, irmãos, é condicionada pelo que Deus faz ou pelo que Deus é. E se o leite e mel de Canaã demorarem, ou se o leite e o mel de Canaã nunca chegarem, seu coração ainda encontrará razões para adorar a Deus? O fato de Deus ser Deus é suficiente para você adorá-lo, ou você espera alguma ação de Deus em seu favor para então adorá-lo? A nossa adoração a Deus deve ser pautada naquilo que Deus é. Ele é Deus, e por ser Deus deve ser adorado. Além de libertar então o povo para adorar, Ele é um Deus que age com mão forte. Irmãos, percebam, o versículo 19 e o versículo 20 diz o seguinte para nós: eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso o rei deixará ir. Percebam, irmãos, que esse com mão forte, literalmente, é óbvio, irmãos, que Deus não tem mão. Nós já vimos isso nos outros sermões, que isso é um antropomorfismo bíblico. Quando o escritor bíblico ele atribui uma característica humana a Deus para que nós pudéssemos entender e visualizar o que ele está dizendo. Mãos na Escritura Sagrada é um símbolo de poder, é um símbolo de domínio, é um símbolo de autoridade, de ação eficaz. E forte significa força, firmeza, um poder irresistível. Portanto, a expressão não é apenas sobre força física ou uma mão grande, mas é o exercício de um poder soberano e irresistível. Quem resiste à mão do Senhor? Quem resiste quando Deus age? Deus está dizendo para o povo: olha, Faraó não vai deixar vocês irem sem que eu coloque a minha mão de poder e faça e obrigue o Faraó a deixar vocês irem. E Deus então estabelece que Ele vai fazer soberanamente que o Faraó deixe o povo ir. Mas para isso Deus vai mostrar todo o seu poder para aquele povo pagão e ímpio e idólatra. Crianças, a mão forte de Deus quer dizer que o poder dele é grande, absoluto e insegurável. Quando ele decide agir para cuidar dos seus filhos, ninguém e nada pode impedi-lo. Não é apenas uma mão musculosa, mas é o poder máximo do Criador do universo, agindo
em amor para salvar o seu povo. Algumas perguntas para refletirmos, irmãos. Em quais áreas você precisa parar de confiar na força do seu próprio braço e começar a descansar no poder irresistível de Deus? Que situações hoje em sua vida parecem tão resistentes e impenetráveis quanto o coração endurecido de Faraó, onde todos os seus esforços humanos têm se mostrado insuficientes? Quando enfrentamos situações de faraós modernos, forças que parecem invencíveis, precisamos lembrar que só a mão forte de Deus é que pode agir em nosso favor. E sabe como que Deus age? Ele muda o cenário. Versículos 21 e 22. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro, roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Irmãos, nesse trecho aqui o Senhor assegura que tanto o êxito da missão quanto a reversão da condição da escravidão aconteceria. Observe que o verbo ali, favor, denota uma graça imerecida. Deus vai mudar o coração, não somente endurecido de Faraó, mas Ele vai mudar o coração do povo inteiro do Egito, para que eles ajam com bondade para o povo hebreu. Perceba que essa libertação, isso é um sinal que a libertação não depende da força humana. Quem de nós pode mudar o coração de alguém? Quem de nós tem poder de mudar a vida de uma pessoa de forma permanente? Nós não temos esse poder está somente em Deus, que por meio da sua palavra e da ação do seu Espírito, muda os corações, tira o coração endurecido e coloca um coração de carne. Um coração, então, que está suscetível a ouvir a voz de Deus. Nenhum de nós aqui, ouviríamos a voz de Deus se Deus não tivesse tirado o nosso coração duro como o de Faraó e colocado no nosso peito um coração de carne. A nossa oração para aquelas pessoas que nós queremos alcançar é que Deus tire o coração de pedra deles e coloque um coração de carne. Que o Espírito Santo faça com que caiam as escamas dos olhos deles para que eles vejam a graça e a bondade de Deus. O termo utilizado para despojar aqui é um termo usado militarmente. Normalmente, após a vitória, o povo vencedor, ele ia naqueles resquícios de batalha e ele saqueava tudo que tinha do exército derrotado. E ele tirava tudo aquilo ali para levar para sua terra como um prêmio pela vitória conquistada. Assim, o êxito é retratado não como uma vitória humana, mas uma vitória divina. Deus derrota o Egito sem precisar usar espada. Irmãos, eu não sei se cabe na nossa mente a potência que o Egito era nesse período, para vocês perceberem que o nosso Deus derrotou a maior potência do mundo, sem precisar levantar uma espada, transformando escravos em conquistadores. Contudo, as riquezas levadas do Egito não foram para ostentação, como ocorre numa guerra, mas para a consagração. Elas se tornaram matéria-prima para posteriormente, como nós veremos na sequência no capítulo 25, para a construção do tabernáculo. Deus orienta o uso santo dos bens recebidos. Irmãos, Deus continua agindo dessa forma. Ele não apenas nos arranca da servidão do pecado, mas pode transformar até mesmo aquilo que para nós pode ser considerado perdas em recursos para a sua glória. A verdadeira restituição divina é aquela que converte sofrimento em adoração. E eu quero que você saia essa manhã aqui confiando na providência divina. Que mesmo em tempos de opressão, Deus age em favor do seu povo. Reconheça que a graça divina precede a vitória. Entenda que Deus tem poder para mudar corações, para mudar situações. Deus pode e fará isso se isso lhe aprouver. E cabe a nós pedirmos ao nosso Deus. Crianças, prestem atenção.
Deus fez os escravos saírem do Egito carregados de presente dos próprios egípcios. Mas esses presentes não eram para que eles ficassem ricos, e sim para que eles construíssem no deserto um lugar especial de adoração a Deus. Assim é conosco, Jesus nos liberta para que possamos viver uma vida dedicada a Ele. Meus irmãos, o tema que está nesses 3 primeiros capítulos de Êxodo é sofrimento e promessa de libertação. E deixa eu dizer para vocês, preste atenção, ninguém aqui romantiza o sofrimento. Eu não romantizo o sofrimento. Se eu puder evitar o sofrimento, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para evitar o sofrimento. Mas como eu sei que a Bíblia nos apresenta, nos mostra que nem sempre isso é possível, nós devemos nos recordar, em meio ao sofrimento, que a grande questão que nós temos que ter em mente não é o sofrimento em si, mas é saber que mesmo durante o sofrimento, o povo de Deus, ele é amado pelo próprio Deus. Deus não nos abandona no sofrimento, porque Ele nos ama. E mesmo que nós não venhamos humanamente ver a ação de Deus em meio ao sofrimento, nós precisamos ter, pela fé, a garantia que Deus não nos deixa de amar, mesmo enquanto nós estamos sofrendo. Irmãos, isso deveria ser a âncora da nossa alma. Nós deveríamos descansar nessas promessas. O mesmo eu sou que se revelou a Moisés continua sendo o fundamento inabalável da nossa existência. A pergunta que ecoa nesse texto é: Deus pode? Pois Ele já demonstrou que pode e fará. A questão urgente é: como responderemos a um Deus que age em favor do seu povo? Enquanto caminhamos rumo à nossa Canaã celestial, carregamos conosco as nossas marcas da escravidão em nossa carne. Só que agora não somos mais escravos do pecado. Como nós vimos no sermão da última semana, nós somos escravos de Cristo. O mesmo Deus que prometeu tirar e levar Israel, completará a obra que começou em cada um de nós. Sua fidelidade no passado é a garantia do seu cuidado no presente e no futuro. Que a nossa resposta esta manhã seja uma fé viva e obediente. Que saiamos hoje não de mãos vazias, mas carregados com essas verdades da palavra de Deus. Vamos orar.